Eu estava sozinha, doente, sem forças nem para pedir ajuda. Os médicos diziam, é o fim. Mas naquela madrugada, quando o corpo já desistia, algo aconteceu. Uma luz suave preencheu o quarto. E ali, ao pé da cama, ela estava. A Virgem Maria. Foi nessa presença que tudo mudou. Sem palavras, sem toque. Só um olhar que dizia, você ainda não terminou. E quando o sol nasceu, a minha vida já não era mais a mesma. Se você acredita que a fé ainda move montanhas, fica comigo, porque essa história é real e pode mudar o seu dia. Eu já não sentia mais o gosto das coisas, nem da comida, nem da vida. Fazia semanas que meu corpo só respondia com dor, cansaço e um vazio que nem dá para explicar. Era como se cada parte de mim estivesse desistindo aos poucos, em silêncio. Eu me arrastava da cama para a poltrona, da poltrona para a cama. Comer virou obrigação. Falar, um esforço. E viver parecia castigo. Os médicos disseram que era pneumonia grave, que meu pulmão estava tomado, que meu sistema já estava fraco por causa da idade e do diabetes, que o melhor era me internar. Mas eu bati o pé. Não queria morrer num hospital frio, cercada de gente que nem sabia meu nome. Queria meu canto, minha casa, a parede com as fotos das minhas filhas ainda pequenas, a colcha que minha mãe costurou, o cheiro do café que às vezes eu ainda fazia, mesmo sem vontade de tomar. Me deixaram ficar, com a enfermeira vindo dia sim, dia não. Minhas filhas tentavam ser fortes. Tentavam não chorar na minha frente. Mas mãe sente. Mãe sente no olhar, no jeito da mão segurando a sua, como se fosse a última vez. A dor não era só no peito, era na alma. Lembro de olhar para a janela e pensar, será que é isso? Chegou a minha hora? E sabe, eu não tinha medo da morte, não. Já vivi muito. Já criei minhas meninas sozinha. Já perdi meu marido cedo demais. Já chorei calada tantas noites. Se a morte viesse, que viesse. Mas confesso que doía pensar em partir assim. Esquecida. Como quem some devagar e ninguém percebe. Naquela noite, o silêncio era diferente. Mais pesado, mais fundo. Nem os grilos cantavam lá fora. O ventilador girava devagar, fazendo aquele barulho abafado, e o relógio da parede marcava 2 da manhã. Foi nessa hora que senti. É hoje. É agora. Fechei os olhos, rezei como quem se despede e pedi a Deus que cuidasse das minhas filhas. Pedi perdão pelas vezes que duvidei, pelas vezes que questionei tanto sofrimento. E então, tudo mudou. Uma luz suave começou a preencher o quarto. Não era da rua, não era da lâmpada. Era como se uma presença chegasse. Sem fazer barulho, mas ocupando tudo. Uma luz morna, bonita, como um abraço que a gente sente sem encostar. Meus olhos se abriram sozinhos. E ali, ao pé da cama, ela estava, a Virgem Maria, de branco. Um véu azul claro cobria os cabelos. O rosto sereno, mas firme. Como quem já viu muita dor no mundo, mas não se deixa abalar. E os olhos... Ah, aqueles olhos. Era como se ela olhasse dentro de mim e me dissesse, eu sei. Ela não falou, mas eu entendi tudo. Era como se minha alma conversasse com a dela. Senti que ela sabia do meu cansaço, da minha solidão, da minha luta calada. Senti que ela estava ali, não para me levar, mas para me segurar. E de repente, aquela dor no peito foi sumindo. Aquela tristeza que me afogava. Virou lágrima, mas uma lágrima leve que alivia. Eu chorei como uma menina pequena, sentindo que depois de tanto tempo, alguém enfim me via. Naquela noite, dormi como há anos não dormia. Sem medo, sem dor, sem despedida. E o mais impressionante foi o que aconteceu quando o sol nasceu. Quando acordei naquela manhã, o quarto parecia outro. A luz entrava pela fresta da cortina com uma delicadeza que eu nunca tinha reparado antes. O ar estava leve e, pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia dor. Eu pisquei devagar, com medo de estar sonhando. Levei a mão ao peito e respirei fundo.
E foi aí que percebi. Eu estava respirando melhor, sem chiado, sem aperto. O peso que me acompanhava havia semanas tinha sumido. Sentei na cama, devagar, achando que meu corpo não ia obedecer. Mas ele obedeceu. As pernas ainda tremiam, mas sustentaram. Me levantei. Caminhei até o espelho do banheiro. Olhei para mim e vi um brilho no meu olhar que há tempos eu não via. Será que foi real? Pensei. Será que eu vi mesmo o que vi? Na pia, a escova de dentes, a toalha, tudo no lugar. Nada tinha mudado no mundo. E, ao mesmo tempo, tudo tinha mudado dentro de mim. A enfermeira chegou mais tarde. Quando me viu sentada na mesa da cozinha, quase caiu para trás. Dona Cida! A senhora levantou sozinha? Mas como? A senhora ontem estava mal demais. Sorri. Dei de ombros. Não falei nada. Ainda não sabia como explicar. Ela mediu a pressão, examinou o pulmão, me olhou com uma expressão estranha. O pulmão tá limpo, quase normal. Isso é um milagre? Milagre. Essa palavra ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. Eu não sabia se era. Eu só sabia que algo tinha acontecido e que não era coisa da minha cabeça. Será que alguém aí, que tá ouvindo essa história, já passou por algo assim? Uma dor tão profunda e, de repente, uma paz inexplicável? Já sentiram uma presença que ninguém mais viu, mas que mudou tudo? Às vezes, a gente guarda essas coisas só pra gente, com medo de parecer louca. Mas eu decidi que não ia mais calar. Liguei para as minhas filhas, contei o que tinha acontecido. Elas choraram. Uma acreditou de cara, a outra achou que era coisa da febre. Mas depois que me viram andando pela casa, com a pele melhor, com o rosto mais vivo, se calaram. Os dias foram passando e cada dia era uma vitória. Fui recuperando o apetite, o sono, a vontade de ouvir música. Até as plantas que estavam morrendo na varanda pareciam ganhar cor de novo. Tudo respirava comigo. Mas uma coisa dentro de mim tinha mudado de verdade. E não era só o corpo, era o espírito. Comecei a rezar mais, mas não aquelas rezas mecânicas. Eu falava com ela, com a Virgem, como se fosse uma amiga íntima. Toda noite, antes de dormir, eu agradecia. Não só pela cura, mas pela coragem de continuar. Sabe o que é mais bonito? Eu nunca pedi para viver. Nunca implorei pela cura. Eu só pedi paz. E foi exatamente isso que ela trouxe. Tem gente que diz que fé não cura, que é psicológico, que é invenção de cabeça cansada. Mas eu pergunto, como explicar o que eu senti? Como explicar uma luz que não tinha fonte? Uma presença que não tinha sombra? Mas me tocou como um colo de mãe? Quem já viveu algo parecido? Deixa nos comentários. Quero muito saber se essa experiência é só minha ou se a mãe de todos nós já apareceu também no silêncio de outros quartos. E se alguém aí está no meio da dor, sem forças, escuta o que eu vou dizer. Não desista. Às vezes, quando tudo parece acabado, é quando a presença vem. E quando ela vem, tudo muda. Depois daquela noite, tudo dentro de mim parecia outro. E não falo só da saúde, não. O que mudou mesmo foi meu jeito de enxergar a vida. Antes, eu contava os dias como quem espera o fim. Agora, cada amanhecer parecia um presente embrulhado de esperança. Era como se eu tivesse voltado do fundo do poço com um olhar novo, mais atento, mais grato. Me lembro de um dia específico, 2 semanas depois da aparição. Eu estava na varanda tomando um café com leite, coisa simples, mas que eu já não tomava há meses. O sol batia de leve no rosto e eu olhei para o céu e sussurrei: obrigada por mais um dia. E ali, sem música, sem ninguém por perto, eu chorei de novo. Mas era outro choro. Um choro calmo, como se meu corpo estivesse lavando tudo o que ficou preso durante anos. Medos, mágoas, silêncios engolidos. Era como se, enfim, eu me permitisse sentir. A Virgem Maria não voltou a aparecer visivelmente, mas em cada pequeno detalhe do meu dia,
Eu sentia sua presença. Quando uma flor abria no jardim, quando o vento soprava pela cortina, quando uma vizinha passava na calçada e sorria, era como se ela dissesse: "Tô aqui, continua." Minhas filhas começaram a me visitar com outros olhos. Já não vinham para se despedir. Vinham para conversar, rir, relembrar histórias. Trouxeram meus netos. Encheram a casa de vozes, de vida. Aquela casa triste que parecia ter cheiro de fim, agora tinha cheiro de bolo assando, de almofada no chão, de brinquedo espalhado. E eu voltei a caminhar até a padaria da esquina. Devagar, claro, mas com vontade. As vizinhas ficaram surpresas. Uma até cruzou os braços e disse: "Cida, a senhora ressuscitou, é?" E eu, rindo por dentro, respondi só: "Eu renasci." A verdade é que a gente morre em vida quando perde a esperança. Quando deixa de acreditar que algo maior nos sustenta, mesmo quando tudo parece ruir. E eu pensei muito sobre isso. Sobre quantas mulheres, quantas mães, quantas avós estão aí agora, vivendo caladas, com dor, com medo, achando que estão sozinhas? Quantas estão olhando para a parede branca do quarto, sentindo o coração desmanchar no peito, sem saber que existe uma luz que ainda pode chegar? Por isso, eu decidi escrever tudo num caderninho. Cada sensação, cada lembrança, cada sinal pequeno. E depois de um tempo, levei esse caderno até a igreja do bairro. Entreguei ao padre. Disse: "Não sei se é importante, mas talvez ajude alguém." Ele leu. Se emocionou. Pediu para contar minha história no grupo das senhoras. E assim começou um novo capítulo. O de testemunhar. Sentei muitas vezes na sala da igreja, cercada de outras mulheres que também carregavam dores profundas. E ali, olhando nos olhos delas, eu dizia: "Não desistam. Tem uma mãe que olha por nós, mesmo no escuro." Algumas choravam, outras sorriam com aquele olhar de quem já viu, de quem já sentiu, de quem talvez só precisava ouvir que não estava louca, nem sozinha. A fé, minha filha, a fé não é só rezar, é continuar, mesmo sem entender, mesmo sem ver. E foi assim que eu passei a viver, com passos lentos, mas firmes, com o coração mais leve e com a certeza de que aquela presença, aquela luz, tinha me devolvido a vida. Com o tempo, comecei a entender que aquela aparição não tinha sido só para me curar. Tinha sido um chamado silencioso, mas claro, eu não podia guardar só para mim o que tinha vivido. Passei a visitar outras mulheres do bairro. Gente que, como eu, estava esquecida, doente, cansada da vida. Levava um bolo simples, uma oração, uma escuta. E vez ou outra contava minha história. Não como milagre, mas como sinal. Algumas ouviam com os olhos arregalados. Outras duvidavam. Mas quase todas, no fim, me diziam: "Senti algo diferente ouvindo isso." E aí, eu sabia que a semente tinha sido plantada. Comecei a ajudar em velórios, coisa que antes me doía demais. Mas agora, eu olhava para a morte com outros olhos. Não como fim, mas como passagem. E toda vez que eu via alguém sem forças para seguir, eu lembrava da noite em que quase fui e da luz que me impediu. Talvez você que está vendo esse vídeo agora conheça alguém que está nesse ponto. Alguém que desistiu de lutar, que vive, mas não vive mais. Já pensou em mandar essa história para ela? Já pensou que você pode ser um canal para reacender uma fé que parece apagada? Quantas vezes a gente passa pela dor e acha que ela não serve para nada, quando na verdade ela pode se tornar caminho para outra pessoa. E eu digo isso porque, depois que comecei a falar, comecei também a escutar mais. Histórias de perdas, de abusos, de lutos que nunca se fecharam. Vi o quanto as mulheres carregam caladas, o quanto falta um colo, uma palavra, uma lembrança de que Deus não se esqueceu. A Virgem Maria me ensinou isso sem dizer uma palavra, só com a presença. E foi isso que tentei ser para os outros. Presença. Não tenho estudo, não sei falar bonito, mas sei ouvir. Sei segurar a mão de quem chora.
Sei dizer, tô aqui, com o coração. E isso, aprendi, é o maior dom. Aliás, me diz, você já foi esse colo para alguém? Já sentiu que, mesmo sem saber como, serviu de consolo para quem estava à beira do abismo? Escreve nos comentários. Sua história pode tocar outras vidas também. Um dia, uma mulher me disse assim: Dona Cida, depois que ouvi a senhora, dormi em paz pela primeira vez em meses. Aquilo me arrepiou inteira. Pensei, então é isso. Não voltei só para mim. Voltei por ela, por tantas outras. E foi aí que entendi. Viver com fé é viver em missão. Não precisa de altar, nem de microfone. Precisa de presença, de verdade, de coragem para abrir a dor e mostrar que ela não é o fim. Na minha casa, coloquei uma imagem simples da Virgem, no cantinho do quarto. Acendo uma vela todo dia, mesmo que seja só por 5 minutos. Não para pedir, mas para agradecer. A fé que me levantou não é barulhenta. Não faz espetáculo. Ela é discreta, mas firme. É aquela que aparece quando todo mundo já foi embora, quando a esperança já se apagou e, mesmo assim, insiste em ficar. Hoje, toda vez que uma mulher me chama para conversar, eu escuto como quem escuta Deus falando pelos cantos, porque Ele fala. Só que, às vezes, a gente precisa silenciar para ouvir. E eu sigo, um dia de cada vez, testemunhando, cuidando, vivendo. A gente pensa que milagre é só quando tudo muda de uma hora para outra. Mas o verdadeiro milagre, eu aprendi, é quando a gente muda por dentro e, mesmo nas dificuldades, escolhe continuar. Depois de meses vivendo com essa nova luz dentro de mim, percebi que meu corpo já não era o mesmo de antes, mas minha alma estava mais viva do que nunca. Os médicos, quando olhavam meus exames, balançavam a cabeça e diziam: não dá para explicar. Seu pulmão parece de outra pessoa. E eu só sorria sem discutir. Eles não precisavam entender. Só eu sabia o que tinha acontecido naquela madrugada. A vida voltou ao ritmo simples. Cuidar da casa, das plantas, ver os netos crescerem. Mas agora eu fazia tudo com mais presença. A pressa foi embora. O medo também. Passei a dar mais valor ao silêncio. A um banho demorado, a um cheiro de bolo no forno, a um abraço demorado, as palavras não ditas. Teve um dia que fui visitar o túmulo do meu marido. Levei flores brancas e sentei ali por um tempo. Falei com ele como se estivesse do meu lado. Disse que tinha quase partido, mas que a Mãe do Céu me segurou, que eu ainda tinha missão por aqui. E sabe o que senti? Paz. Como se ele me escutasse. Como se dissesse: vai, Cida. Ainda tem muita gente precisando do teu coração. Depois disso, uma tranquilidade tomou conta de mim. Parecia que tudo fazia sentido. Até as dores do passado. Até as perdas. Porque hoje eu entendo que foi a dor que me preparou para enxergar o que muitos não veem. Eu podia ter morrido ali, naquela noite. Ninguém teria achado estranho. A doença era grave. A idade pesava. Mas não. A vida me quis de volta, Deus me quis de pé. E a Virgem Maria, ela me quis inteira, viva, falando, testemunhando. A fé virou meu alimento, meu consolo, minha força. E mesmo nos dias em que o corpo dói ou a saudade aperta, eu olho para aquela imagem dela no quarto e digo: obrigada por não me deixar sozinha. Porque no fundo, é isso que a gente mais teme, ser esquecida. E hoje, se alguém me pergunta: Dona Cida, a senhora não sente raiva de ter sofrido tanto? Eu respondo com firmeza: não, porque foi o sofrimento que me fez enxergar o invisível. Não peço mais dias fáceis, peço dias com sentido. E quando escuto uma vizinha dizendo que sente paz só de me ouvir, ou uma neta dizendo que quer ser forte como eu, meu coração se acalma, porque ali, naquele instante, eu vejo que tudo valeu a pena. A vida depois da dor tem outro sabor. É mais lenta, mais serena, mais profunda. Não é perfeita, mas é verdadeira. E é isso que me sustenta. Saber que, mesmo quando eu não enxergava a saída, alguém já estava ali,
ao pé da cama, com um olhar de mãe, me dizendo em silêncio: "Você ainda não terminou." Hoje, quando olho para trás, vejo uma linha que liga tudo: a dor, o cansaço, o quase fim, e depois a luz, a presença, a vida nova. Cada ponto parece costurado por uma mão invisível, delicada, firme, amorosa. E eu me tornei outra, não de corpo, mas de alma. A mulher que um dia esperou a morte numa cama fria, hoje espalha a esperança com o olhar. E não, eu não virei santa, nem sou mais forte que ninguém. Eu só vi o que muita gente ainda não viu: o quanto a fé pode levantar uma pessoa do pó. É por isso que resolvi contar minha história assim, em vídeo. Porque talvez tenha alguém, agora mesmo, no escuro de um quarto, achando que chegou ao fim e precisando ouvir que não está só. Você que me ouve, já sentiu algo que não dá para explicar? Já teve aquela sensação de que alguém te segurou quando tudo desmoronava? Compartilha comigo. Escreve nos comentários. Sua experiência pode tocar mais corações do que você imagina. Muita gente ainda tem vergonha de falar dessas coisas. Tem medo de ser chamada de doida, de inventar coisa da cabeça. Mas eu te digo com o coração aberto: se você sentiu, se te transformou, então foi real. E ninguém tem o direito de dizer o contrário. A fé não precisa ser provada, ela só precisa ser vivida. Se eu pudesse deixar uma única frase gravada nesse mundo, seria essa: quando todos me abandonaram, ela ficou. E é essa presença silenciosa, essa mãe que não desiste dos seus filhos, que eu carrego comigo todos os dias. Nos dias bons, eu agradeço. Nos dias difíceis, eu me lembro daquela noite. E então, tudo se acalma. Hoje, as dores do corpo continuam, sim. A idade não parou. Mas agora, eu caminho de cabeça erguida. Porque sei que minha vida não é pequena, nem esquecida. Eu fui vista, eu fui tocada, eu fui levantada. E quero que você que me escuta leve isso com você. Às vezes, o milagre não é ser curada, é ser cuidada. Não importa a sua religião, não importa o nome que você dá à fé. O que importa é não deixar a dor te calar, porque até da ferida pode brotar flor. Se essa história tocou você, compartilha. Não para me exaltar, mas para que ela chegue até quem mais precisa. Aquela mulher silenciosa, aquela mãe exausta, aquela avó que acha que já viveu tudo. Talvez ela ainda tenha um milagre esperando por ela. E se um dia, no silêncio da madrugada, uma luz invadir seu quarto, não tenha medo, apenas feche os olhos e escute com o coração. Porque quando ela vem, não é para levar, é para lembrar que a vida ainda quer você de volta. Fiquem com Deus e nunca, nunca deixem de acreditar.